Ele nasceu em Araçatuba, desenha desde criança e divide o tempo entre o seu trabalho no dia a dia, a formação profissional e as telas e, sobretudo, os paredões. Nós vamos conversar com o grafiteiro aqui no estúdio da TV Câmara, João Ricardo Crepaldi de Oliveira Neles. João, vou começar pelo prêmio ou pela sua escolha. Eram 1.500 inscritos para uma concorrência de pintura, de tela, para aquelas gravuras que a gente vê muito no metrô de São Paulo. Isso. Obras de arte, aliás, são bastante comuns, muito mais lá fora do que aqui. Muito mais. Com observação principalmente em equipamentos públicos como o transporte. Exato. É a sua primeira participação? Primeira participação em concurso, foi um concurso nacional, com 1.500 inscritos, como você disse, e teve uma primeira seleção com 6 artistas já renomados, né, brasileiros, e aí teve voto popular também, então eles escolheram 30 artistas desses 1.500 e só ficaram 6 que vão participar na linha do metrô. Era um tema específico? Sim, a sustentabilidade era o tema principal. Você tinha dimensões para fazer dessa tela? Ou... vai ser um painel, na verdade, né, dentro do metrô de 10 metros por 2,20 de altura. É bastante grande. Eu já vou me corrigir aqui, fica falando de tela, tem que falar ou painel ou parede em relação à questão das imagens. Dentro disso e da relação de sustentabilidade, nós já vamos mostrar a sua tela de cara aqui, que foi premiada, escolhida entre 1.500, 6 telas que vão participar dessa linha lilás do metrô que está sendo construída agora. Construída em São Paulo, né? Que temática você quis dar o tom aqui dentro do universo da sustentabilidade? Quis fugir um pouquinho do clichê, né, do que é óbvio, da parte de ecologia, de reutilização. A minha ideia foi mais para sustentabilidade de pensamento, de cultura, de ideias. Até na imagem a gente pode ver que são 2 pessoas opostas, são a mesma pessoa, se for reparar, mas vestidas de forma diferente, um com uma gravata todo e segurando um passarinho que representa a liberdade de forma opressora. E já a outra com o passarinho repousando na sua mão, assim, livre. Então eu quis dar a entender algo bastante, como que eu posso dizer, antagônico. Entendi. Sabe? Então, e aí a gente abre também porque a pessoa vieram me falar, viu, é um policial? Os contrários aí. Por causa dos momentos que a gente vive hoje. É um policial? Eu falei, pode ser também. Você vê que ele está de cinza. Então eu deixei um pouco aberto, mas focado na sustentabilidade, na mudança de ideia, de cultura. Esses braços longos desse desenho premiado, ele tem alguma informação da sua cabeça nele também ou era mais uma forma ali para o desenho? Eu tive que aproveitar o espaço de 10 metros, né? Para poder, então eu tive que fazer um braço mais alongado, mas a gente pode refletir um pouco que o opressor ele consegue ir mais longe na opressão dele de uma forma que ele te prende. E já a pessoa que é livre, ela não tem obrigações ideológicas assim. Eu fiquei pensando na relação entre você ter o ser humano que consegue alcançar do ponto de vista da liberdade, da relação boa com a natureza, caminhos mais longos, e aquele que não consegue ir tão longe. Nesta questão da concepção dos desenhos e das formas em relação aos conteúdos, como você faz esse processo criativo? É um processo imaginário com intuição, no seu caso? Não, normalmente eu tenho a ideia, né? Uso um sketchbook, um caderninho de rascunho, faço um desenho, dou uma garibada nele ali já, e aí a hora que eu vou pra rua, na parede, aí muda tudo, porque depende do vento, porque como é spray, né, depende do tamanho, aí na hora nunca sai exatamente igual o que eu tinha projetado no meu sketchbook. Sketchbook é uma prova ali, uma referência. Eu faço primeiro o desenho para mais ou menos isso aqui que eu quero, mas na hora lá muda tudo. Então tem muitos sketchbooks que podem se transformar em outros tantos desenhos. Muitos, nossa, eu tenho muita coisa, só falta parede. Falta muro pela rua, de tanto desenho que eu tenho. Tal mudança que você faz. E você guarda isso? Tenho, tudo guardado. Faz um arquivo disso? Tem bastante. Quando você faz o sketchbook, você pensa em algumas projeções de formas e cores e você vai para outro universo na parede. Então, você aproveita a matéria-prima da parede também? Não precisa ser só lisinha isso? Não. Até fica mais bonito. Às vezes eu consigo paredes que tem reboco caindo. E dependendo do tema, fica bastante legal. Tem até algumas fotos que a gente vai ver aí,
que você vê que tá a parede escorrida, mofada e dependendo do tema fica bem legal. Você aproveitar a matéria-prima que você tem de acordo com a temática e as coisas e deixar isso fluir é um desafio também. É um desafio e chega a ser até uma coisa positiva, porque você consegue aproveitar o meio pro trabalho, né? Tá, agora, a altura de parede, você tem alguma medida média que é melhor para desenvolver o grafite ou isso depende, está associado à sua própria altura aí? Vai minha própria altura, mas se precisar eu levo uma escadinha também, não tem... Se vira lá. Quanto maior, mais bonito, na minha opinião, né? Você desenha desde criança? Desde criança. Dos desenhos comuns de criança, acho que a diferença de quem continuou desenhando e não é exatamente, a pessoa continuou. Entendi. Só. E você foi desenvolvendo isso ao longo do tempo, por curiosidade. Isso. Você depois falou para mim aqui, antes da gente gravar, que chega a pintar tela também. Sim. Na verdade, eu comecei após a vida adulta com tela, fazendo telas e alguns trabalhos para arquitetos, design de interiores, até para casas noturnas aqui de Bauru, tem alguns quadros também. E aí um dia um grafiteiro aqui de Bauru, o L7M, a gente fez uma exposição junta no Capela, e ele me convidou, viu, você já pensou em pintar na rua? Eu falei, já pensei, mas nunca tive oportunidade. E ele falou, vamos comigo então. E aí não parei mais, já tem de 3 anos para cá. Porque a rua é um espaço democrático, você coloca lá e todo mundo vai ver, a pessoa pode gostar, pode não gostar, pode passar alguém pintar por cima e acabar com o que você fez, mas tá lá. Como é que você fez, curiosidade, nesse caso aí? Você tinha alguns endereços já? Foi em paredões hoje em dia as pessoas me chamam para pintar. Elas pagam uma quantia ou dão a tinta. Inverteu. E a gente inverteu. Normalmente a gente fala, viu, pode fazer um trabalho, um desenho. Hoje em dia as pessoas pedem. Até porque mudou, né? No mundo, o grafite virou uma coisa positiva, mais do que era antes. Agora, para você chegar nesse nível de pintura e desenvolvimento técnico, lógico, você tem a tua vocação, teu talento inerente a essa relação no dia a dia, mas você usou algum objeto de pesquisa, tem algum grafiteiro, no caso, que você tem como referência? Como é o processo seu aí? Como referência, acho que o meu estilo eu ainda está em desenvolvimento, né? Eu desenvolvi conforme a gente vai fazendo, vai desenvolvendo. Mas tem vários que eu admiro. O L7M, por exemplo, é reconhecido mundialmente, é aqui de Bauru. O trabalho dele é bem legal. Tem outros também, tem o Binho, que é um dos curadores lá do evento do metrô. O Nick Alive, o Eduardo Cobra, que faz murais pelo mundo todo. Por exemplo, hoje ele está em Moscou fazendo um prédio gigantesco lá. Sabe? Entendi. E é até legal porque é a referência de onde eu quero chegar. Legal. Agora, técnica para isso. Você falou da questão do spray. Você faz um desenho, a forma, tenta fazer um esboço primeiro no muro, na mão mesmo, direto? O esboço está no caderno, né? A partir do caderno vai fazendo. Mas na parede você não transfere nenhum desenho primário de base antes? Normalmente não. A não ser que seja algo muito complicado, que tem muito detalhezinho assim, mas senão acaba demorando muito também, né? O que é mais difícil? Para tela mesmo com spray ou para o paredão, ou não tem diferença? Para tela com o spray é um pouquinho mais complicado porque é um tamanho mais reduzido, né? E o spray você tem que ter bastante controle no dedo. De pressão. Da pressão, do traço fino, traço mais grosso, mais espalhado. Então, como é um tamanho menor, fica um pouquinho mais complicado. Mas o resultado fica bem bonito também. Quanto tempo você consegue ficar com o spray na mão sem... Chega a doer o dedo. Dói. Gerador no dedo. Dói. Pela repetição. Por exemplo, na parede, cada grafite vai de 2, 3 horas. Agora na tela vai umas 4, 5 horas. Só indicador? Só indicador. Só com indicador? Só indicador. Eu tento usar outra mão, mas não consigo. Você é destro ou... Eu sou destro. Destro? Destro. Tá. E o tipo de tinta é sempre a mesma? Qual é a origem da tinta de vocês? No caso do grafite, que a gente faz com spray, é uma tinta... Existem marcas nacionais, né, mas no momento eu uso uma marca espanhola, que é muito boa. Tem um cheirinho muito bom também, que tem cheiro de chiclete, tutti-frutti, não agride muito a saúde. Assim. O componente do conteúdo dela... Sim, eu uso uma máscara, usa porque é bom usar, né? Mas é agradável, um cheirinho agradável. Tá. Agora, é espanhola, mas não tem marca americana, japonesa? Tem marca... Essa marca espanhola é referência mundial. Tem marca brasileira também. Tá. Eu ainda não usei porque aqui em Bauru é difícil de encontrar. Não, você só acha em São Paulo, essa é a verdade. Mesmo a marca brasileira é difícil encontrar aqui. É difícil encontrar, não vem com tanta facilidade. Algumas pessoas trazem, que já trabalham com grafite aqui, e a gente acaba
fazendo uma vaquinha e comprando. Quanto custa uma latinha? Aproximadamente R$20. Cada uma para uma cor. cor. Você consegue fazer quantos paredões desse? Depende muito do desenho, mas uma latinha dá para fazer bastante. Mas se for um desenho muito grande, a latinha vai fácil também. Vai embora. Vai embora. Tá. Você tem muito de fazer, aí o spray já está lá na parede e não deu certo o desenho, se fosse no papel com a borracha, você apagava. Como é que você faz lá? Aí eu pego um rolinho, tinta latex e passo por cima de novo. E tem que começar de novo? E faz de novo. Isso é comum? É um processo ou porque não te agradou? Você deixa rodar? Eu deixo rodar. Só quando sai muito do controle, porque tem influência externa, o vento. Se o vento tiver muito forte, acaba com o que você estava pensando. Porque você vai fazer um sombreamento, faz assim. Você falou da distância da técnica, do controle da mão ali. Tem a questão da distância em relação à parede também? Também. Quanto mais longe, mais espalhado. Quanto mais perto, mais fino o traço. Aí depende também da pressão que você coloca no dedo. E de técnicas mais específicas, de pontuar jatos mais densos ou não? Sim. Tudo depende da forma que você aperta e da... por exemplo, existem uns caps, né, que a gente chama, que é o que você coloca um traço mais fino e grosso. Mas no fim das contas, com qualquer um você faz qualquer coisa. O importante é o dedo. A combinação de cores para você, depois a gente vai mostrar alguns desenhos e comentar sobre eles. Eles vão também nesse imaginário aí, nessa intuição? Vão também. Trabalhos mais de cunho social, político, eu costumo usar cores mais fortes assim. O preto e o branco também eu uso bastante, que é para mostrar um pouco mais de revolta, né? Alguma coisa, um protesto, uma coisa do gênero. Você lê muito e vê muito desenho, outros tipos de desenho, seja na arquitetura? Sim, eu gosto de todo tipo de arte. Bom, eu acho que como toda criança eu comecei vendo história em quadrinhos, acho que é a partir daí que surgiu minha vontade de desenhar. Mas eu absorvo todo tipo de conteúdo. A internet hoje em dia você consegue qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, né? Entendi. Então, eu quero dizer que você abstraiu o mundo do desenhista, né? Tentando entrar no universo teu por não desenhar absolutamente nada. Exatamente por isso estabelecer a curiosidade inversa aqui. Formas para você te chamam a atenção? O que eu gosto mais é a forma humana. Gente. Gosto de fazer gente ou então coisas ligadas ao ser humano. Formas abstratas assim não me atrai muito, mas apesar de eu achar uns trabalhos bem legais. E combinações inusitadas podem gerar um bom paredão para você? Podem. Ser humano, com pássaro, com objetos? Sim. Coração, bom, tem um trabalho aí que é um coração, algumas moscas sobre ele, assim. Então eu gosto de trabalhar a parte orgânica. Entendi. Para ser mais exato. Entendi. Eu vou colocar algumas das telas numa sequência, eu vou falar do tema e vou tentar fazer um exercício com você, tentando convidar quem está em casa a fazê-lo também depois. Primeiro eu vou colocar a imagem e pedir 5 segundos de referência para que as pessoas tentem imaginar em casa. Brasil, terra de sanguessugas. Tenta ver o que você entende desta tela primeiro. Feito isso, embora a frase já denuncie... não precisa muito de legenda, né? Eu acho que se a gente vê a imagem, a gente já vê que tem um político engravatado, que é uma sanguessuga e que suga todos os recursos que a gente, como um dos maiores países do mundo, com uma arrecadação absurda, a gente vive nesse tipo. A saúde precária, a educação pior ainda, que eu acho que a base de tudo seria a educação. Se a educação fosse de qualidade, a longo prazo, assim, dentro de 100 anos, o Brasil seria a potência mundial. Mas, como não é interessante para quem está no poder e quem manipula isso aí, a gente continua nessa draga. Você gosta, é uma questão sua, interna, pessoal, como cidadão, de temas de protesto também? Sim, gosto. Eu acho que a arte, muito além da estética, ela tem a obrigação de perturbar, ela tem a obrigação de fazer refletir, e é o que eu tento levar. Pelo menos eu sou assim. O grafite também tem a questão da relação poética mais associada. Ela poética talvez não seja a expressão correta aqui, mas eu digo fora do universo do protesto, ele também é utilizado como elemento? Sim, não, o grafite já nasceu com essa proposta, né? Tá. Vem da periferia
E o grafite, hoje em dia, ele é reconhecido como arte, mas ele sempre foi associado a crime, vandalismo. Essa visão mais marginal dele, Exato. ela está sendo refeita do ponto de vista de que um paredão, a expressão de arte e de conteúdo desse jeito, com relações de protesto ou de chamamento social, podem tirar o grafite do desenho relacionado à questão mais do gueto? Tirou um pouco, mas como uma coisa de raiz nunca vai sair do gueto, né? Porque foi lá que surgiu. Hoje em dia o grafite está nas grandes galerias, está em museus com vários artistas, inclusive os brasileiros, mas é uma coisa que nunca vai sair do gueto, até porque faz parte do movimento hip hop, né? Que engloba várias outras áreas, então com certeza é na periferia que ele surgiu e nunca vai sair de lá. Tá, vou colocar uma segunda tela e vou fazer o mesmo exercício que eu mesmo gostei dele. Deixar 5 segundos a tela sobre a passagem bíblica, para que você que está nos assistindo em casa pense um pouquinho sobre essas formas aqui. Que tal, João? Nesse caso é uma mão bem grande, né? Dá para ver até pela referência que eu estou na foto. Eu gosto de citar algumas passagens de Jesus. Então, nesse caso, fala assim: se seu olho é motivo de escândalo, arranca-o e joga-o longe de ti. Porque se ele, a grosso modo, né, eu vou dizer, se ele te fizer pecar, é melhor que você entre na vida sem um olho do que ter 2 e ser jogado no fogo do inferno. Uma simbologia. O anterior que a gente falou tinha uma temática bastante política, de cidadania, de cobrança e de patriotismo, da gente defender as nossas questões do país. Nesse de conteúdo humano, religioso, de relações humanas. Você navega nesses horizontes o tempo todo? O tempo todo. Como eu disse, eu acho que eu tenho obrigação de fazer isso como artista. Eu acho que é isso que tem que, na verdade, que tem que ser feito. Provocar, fazer a pessoa pensar, porque brasileiro tem preguiça de pensar. Então, pelo menos que a gente possa cutucar e falar, viu, você tem que pensar nisso aqui, ó. A escola também, em boa parte, é ocupada desse fenômeno, sem deixar de fazer o referencial dos pais ou da educação, no sentido de tentar fazer com que o imaginário seja um objeto de pensamento diário no dia a dia, né? Exato. A nossa estrutura de educação hoje em dia, ela já está ultrapassada, a gente vê até por outros países, mas é aquilo, se a gente fizesse uma reforma política, uma reforma na educação e colocasse a educação como principal para a mudança do nosso país, eu acho que a gente estaria num outro lugar. Você acha justo falar para você que você se expressa com muito mais facilidade pelas mãos do que pela boca? Com certeza, com certeza, absoluta. Se eu pudesse fazer isso o dia inteiro, porque no Brasil viver de arte é uma coisa muito difícil, mas se eu pudesse fazer isso o dia inteiro é o que eu faria. Eu tenho um trabalho formal, né? Sou coordenador de marketing e eu espero a semana toda para acabar, para eu poder, de sábado e domingo, pintar o dia inteiro. Tá, vamos a mais uma tela aqui no exercício. Se bem que o próprio tema excomungado acaba fazendo referência a um episódio mundial, mas a partir de Bauru. Mas vamos a ela. Essa não precisa refletir muito, dado a dimensão. Como todo mundo em Bauru conhece, o Padre Beto, né? E que foi excomungado, e a frase diz, é excomungado em nome de Deus. Tipo, que instituição fundada pelo homem pode falar ou não? Porque o que é ser excomungado, para a gente começar a refletir? É falar assim, ó, você a partir de hoje, você não é mais batizado, porque o batismo pela religião católica seria a conexão com Deus, então você não é mais batizado, você está condenado ao inferno. Quem pode se achar no direito de falar isso de outro ser humano? Ninguém, nenhuma instituição, nada, ninguém pode fazer isso. Essa reflexão sobre a questão da excomunhão, no sentido mais amplo, ela pode incutir a discussão sobre a nossa incapacidade, embora a gente tenha cometido o erro disso, ou sendo chamado a cometer todo dia, de fazer julgamentos. Sim, a gente só julga o dia inteiro, o tempo todo. Eu, por exemplo, estou fazendo um julgamento contra uma instituição que se acha no direito de fazer isso com outra pessoa. Sim. Mas é minha opinião. Mas vamos pensar, quem que dá o poder para outra pessoa de Deus? Isso não existe. Essa outra tela, vamos fazer também o exercício, ou mantê-lo, sobre a questão
dos pais, a boca, o coração, tem uma relação de elementos nela. Mais uma passagem de Jesus também que ela fala, a boca fala do que está cheio o coração. E aí, nesse caso a gente vê um coração, você vê que parece podre, né? Um coração naqueles elementos de branco e preto que eu uso com algumas moscas. Então, quem fala muita porcaria não pode ter alguma coisa boa no coração. Temas mais políticos, densos, têm cores mais escuras, como você falou. Normalmente o negro aparece muito. É a forma que eu enxergo isso aí. Usa até alguns elementos coloridos, mas um pouco mais de cor, mas é a forma que eu enxergo uma coisa mais na penumbra, assim, que os assuntos estão mais na penumbra, assim. Sombras. E ninguém gosta de falar sobre isso. Dificilmente quem gosta de colocar o dedinho ali. A gente é muito passivo. Sim. Então as pessoas gostam de deixar isso aí, deixa lá. A gente vê isso depois porque incomoda. Tá. Você é espírita? Sou espírita. Tá. Essa relação sua com a sua convicção de fé tem elementos ligados a alguns dos temas que você atua também? Tem. Você escolhe? Eu sempre escolho... o espírita, acho que nada mais é do que tentar levar as duas premissas que Jesus colocou, que é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então é fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse para a gente. Quanto tempo leva para fazer um paredão desse que nem o do metrô, que é o teu trabalho premiado? O do metrô, como tem 10 metros por 2,20, eu imagino que vai levar uns 2, 3 dias. 2, 3 dias. Vai ser E daí como você divide isso no seu dia a dia? Você tem o teu trabalho? Sim. Eu já conversei com a diretoria da empresa, eles adoraram a repercussão que está tendo esse concurso. E o metrô ainda não entrou em contato, eles têm até o final da semana para entrar em contato sobre as datas e como é que vão ser os horários, até porque vai ser coberto pela grande mídia, e então eles devem estar adequando em relação à cobertura e como é que vai ser. A sua formação original é o que, acadêmica? Eu sou publicitário e depois fiz uma faculdade de gestão de marketing e hoje eu sou coordenador de marketing. Você trabalha no Grupo Multicobra? Grupo Multicobra. Para poder fazer até a referência da empresa que não só respeita, mas sim. Consegue adequar isso no seu horizonte profissional do dia a dia. Consegue. Como um elemento da arte, como difusão também de marketing, você pode fazer isso. Sim, com certeza. Da questão da relação de imagem no dia a dia. Como marqueteiro, eu acho que eu tenho muito a acrescentar no meu trabalho, fazer uma divulgação mais ampla, assim, e o concurso do metrô veio para ajudar bastante. Tá, você divide os seus tempos aqui em noites, feriados, sábados e domingos? A minha esposa mesmo fala, você não vai descansar? Porque de final de semana eu acordo às 5 da manhã, para a hora que já amanhece, já está claro, já estou pintando. Mas fora o processo, é que o processo de descansar para nós pode ser completamente diferente do seu. Não, meu descanso é da meia-noite às 6 só. Pode ser que fisicamente seja essa relação, mas o descanso mental seu pode ser numa parede também. Sim, quando eu vou pintar, eu sempre escuto música clássica, eu gosto de, porque fica um pouco mais neutro assim, e a hora passa que eu nem vejo. Eu começo, a hora que eu vejo é meio-dia. Tá. Muda o repertório ou você sempre vai na música clássica? No começo da manhã é música clássica, mas depois vai rock, vai rap, vai blues, eu gosto bastante. Sempre a música relacionada, você gosta de ouvir música? Sempre, bastante. Com a tela? É melhor. Como você tem que dividir essas telas maiores em tempos, assim, e você falou que o que você usa, o sketchbook, muda quando você vai para a parede e deixa o seu processo criativo despertar naturalmente, do dia para o outro, isso se interrompe ou não? A ideia permanece? Às vezes evolui um pouco. Se eu faço, por exemplo, na noite anterior um desenho no sketchbook, no outro dia eu já tive uma ideia, já coloco um elemento a mais. No momento eu estou trabalhando, não tem nenhuma exposição ainda solo. Estou trabalhando numa exposição, vão ser 15 obras, que vai fazer um paralelo, inclusive com o momento atual do nosso país, com a questão religiosa também, de algumas religiões que falam da ressurreição. Então eu coloquei uma frasezinha assim, e antes da aurora, na hora mais escura, haverá choro e ranger de dentes. Que é o que eu imagino que é o que a gente está vivendo hoje. A gente vai chegar num nível muito bom, mas para isso tem que passar por todo esse processo de perturbação aí.
Senhor Ricardo, obrigado por sua presença aqui. Seu nome é João Ricardo Crepaldi de Oliveira Neves. O nome artístico é J. Crepaldi. J. Crepaldi. Isso. Obrigado e parabéns, e que você continue através dos paredões ou das telas em casa, discutindo um pouco o processo do ser humano e do nosso país e dos temas. Eu que agradeço. Que estão todo dia no dia a dia. Hoje nós falamos com o J. Crepaldi, grafiteiro, que venceu um concurso entre 1.500 inscritos em São Paulo, é de Bauru, está aqui trabalhando no grupo Multicobra, e na linha Lilás do metrô em São Paulo, a gente, toda vez quem for a São Paulo e passar por esse trecho, vai se deparar com uma reflexão dele sobre a questão da sustentabilidade e suas formas. Até o nosso próximo programa.